Sabe, algumas histórias simplesmente acabam mal. E hoje a gente vai mergulhar numa delas. 1 Samuel 31. É um capítulo da Bíblia que é, olha, bem curto, pesado e que à primeira vista parece que não tem esperança nenhuma. E essa é a grande pergunta que fica no ar, não é? O que acontece quando a história acaba mal? Porque vamos ser sinceros, nem tudo termina com redenção. Algumas histórias terminam em lágrimas. E esta é uma delas. O que a gente aprende aqui é desconfortável, sim, mas é absolutamente fundamental. É isso, morte, vergonha, silêncio. A atmosfera aqui é densa. Não espera encontrar vitórias, discursos heróicos ou milagres à vista. O que temos aqui é só o peso esmagador da derrota. E mesmo assim, e é aqui que a coisa muda, mesmo nesse silêncio todo, a gente vai ver que Deus ainda está no controle. Então vamos lá. Vamos focar na tragédia pessoal do rei Saul. A derrota dele no Monte Gilboa, na verdade, não é uma surpresa. É o resultado de uma vida inteira de escolhas. A história não começa com Deus abandonando Saul, não. Ela começa com Saul colhendo exatamente aquilo que ele plantou. E a batalha é rápida e cruel. A primeira peça do dominó a cair. O exército dele, os homens de Israel, simplesmente fogem dos filisteus e aí o colapso começa. E então a perda se torna profundamente pessoal. Os seus filhos, Jónatas, Abinadab e Malquissua, morrem ali, na frente dele. A linhagem dele é cortada em pleno campo de batalha. E finalmente o próprio rei é atingido. Gravemente ferido pelos arqueiros, aquele homem que começou o seu reinado de forma tão gloriosa, agora está ali, prestes a morrer, derrotado e completamente sozinho. E aqui, o ato final. É importante entender isto. Não há heroísmo aqui. É puro desespero. É o fim de um homem que se afastou tanto, mas tanto de Deus, que no seu momento mais sombrio, ele nem sequer clama por ele. Mas veja bem, essa queda não aconteceu da noite para o dia. Foi o ponto final de toda uma trajetória. Saul passou anos a rejeitar a palavra de Deus, a resistir quando era corrigido e a trocar o arrependimento por desculpas. O maior juízo, no fim das contas, não foi a dor da batalha, foi o silêncio. O silêncio que vem depois de uma vida inteira a ignorar a voz de Deus. Certo. Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco, porque a queda de Saul não foi um evento isolado, de forma alguma. Foi a primeira peça de um dominó que ia trazer consequências devastadoras para toda a nação de Israel. E esse efeito dominó foi imediato. Assim que os israelitas viram que o seu rei e os seus filhos estavam mortos, o pânico tomou conta de tudo. Eles simplesmente abandonaram as suas cidades e o medo passou a dominar a terra que tinha sido prometida a eles. A humilhação agora torna-se nacional. Os filisteus pegam o corpo de Saul e os põem publicamente no muro de Bet-Sinhã. A queda do rei vira um espetáculo. E isso é prova de um princípio bíblico muito sério. O pecado nunca, mas nunca, é só uma questão pessoal. Ele sempre tem consequências coletivas. Mas a história não termina nessa escuridão total. Justamente quando tudo parece perdido, surge um ato inesperado de coragem e lealdade. Um verdadeiro lampejo de graça no meio do caos. São os homens de Jabes de Gileade. Lembra deles? Saul os tinha salvo lá no início do seu reinado e eles não o esqueceram. Eles viajam durante a noite, arriscando a própria vida, para resgatar os corpos de Saul e dos seus filhos daquele muro inimigo. Isso é o que chamamos de graça comum. E as dão ao rei caído e aos seus filhos um enterro digno, e jejuam por eles. Este ato de honra no meio de tanta vergonha é um sinal. É uma pequena luz que prova que mesmo na ruína total, a história de Deus ainda não tinha acabado. E é isso que nos leva ao ponto central de tudo. A falha gigantesca de Saul cria um anseio, uma necessidade por um tipo diferente de rei. Este capítulo, no fundo, está a gritar por um rei melhor. Então, vamos mergulhar nisto. De um lado temos Saul, que morre no Monte Gilboa, num ato de puro desespero, tirando a própria vida. Séculos mais tarde, um outro rei, Jesus, sobe um outro monte, não para tirar a sua vida, mas para a entregar voluntariamente. Saul morre como resultado final de uma vida de desobediência à vontade de Deus. Jesus, pelo contrário, vive uma vida de obediência perfeita. E a sua morte é o ato máximo dessa obediência ao Pai. E o resultado? A morte de Saul traz vergonha e derrota para Israel. Já a morte de Jesus, bem, ela assume a vergonha e o pecado do seu povo para, no fim, lhes dar honra e vitória.
E esta passagem de Filipenses resume tudo perfeitamente, onde o orgulho de Saul o levou à queda, a humildade de Cristo o levou à exaltação. Onde Saul falhou, Cristo venceu. Onde Saul caiu, Cristo reinou. Então, o que podemos tirar de tudo isto para hoje? Primeiro, a história de Saul é um aviso bem claro: não adie o arrependimento. Também nos mostra a diferença gritante entre apenas ter uma atividade religiosa e ter um relacionamento real com Deus. A queda de Saul nos lembra que a liderança sempre importa. E, talvez o mais importante de tudo, a derrota dele não significou de jeito nenhum a derrota de Deus. Porque o fim de Saul não é o fim de Deus. O livro de 1 Samuel termina assim, com um rei morto, um trono vazio. Mas Deus não está morto. Ele não falhou. O livro termina em silêncio. Sabe por quê? Porque o próximo ato pertence à graça. Está preparando o caminho para um rei segundo o coração de Deus. E aqui fica a grande conclusão. A história de Saul serve para nos advertir. A história de David, que vem a seguir, serve para nos preparar. Mas a nossa esperança final não está em nenhum deles. Ela está em Jesus, o Rei que encontramos e que nunca, jamais cai.